Capítulo 12, 1849. Hope avistou Betsy vindo em sua direção pelo cais, apinhado de gente. Mas, mesmo a uns 300 metros de distância, era evidente que havia algo muito errado com ela. Estava tremendo, vinha curvada como se sentisse dor, sem parar nenhuma vez aqui e ali como costumava fazer, para flertar um pouco com os marinheiros estivadores. Era um fim de tarde de verão e tão quente que poderia fritar um ovo no chão do cais. Durante o inverno terrivelmente gelado, Hope ansiara pelo calor do verão. Mas nas últimas semanas, à medida que a temperatura subia e sem chuva para lavar os efluentes humanos e animais, os cheiros tinham se tornado tão nocivos que ficava difícil respirar. De dia, Hope podia fugir colina acima para Clifton, onde o ar era limpo e perfumado e sempre havia uma brisa. As pessoas de lá tinham escoadouros que levavam embora seus dejetos. Tinham água encanada na cozinha e muitos dos seus jardins eram bonitos. Nos últimos tempos, ela costumava ficar muito tentada a dormir em Downs, em vez de enfrentar outra noite sufocante em Lamb Lane. Mas Betsy e Gussie teriam encarado isso como uma espécie de deserção. Foi quando vendia gravetos durante seu primeiro inverno em Bristol que Hope conseguiu algum trabalho em Clifton. A governanta do número 5, no Royal War Crescent, pagou-a para lavar os degraus da frente e polir as peças de bronze. Só no inverno seguinte a mulher acabou confiando nela para deixá-la entrar de vez em quando para esfregar o chão e ajudar com a roupa para lavar. E afinal, 18 meses depois, Hope passou a trabalhar lá 2 vezes por semana regularmente, pelo que recebia 3 shillings. Hope tinha que controlar a língua, sendo sempre vigiada de perto, pois temiam que fosse roubar alguma coisa. Os outros criados a olhavam com um ar de superioridade, e se lhe davam algo para comer enquanto estava lá, eram apenas sobras. No entanto, ela se manteve firme, porque precisava dos 3 shillings para comprar flores no mercado e compor pequenos buquês que vendia nas ruas durante o resto da semana. As dificuldades terríveis que enfrentou durante seu primeiro inverno em Bristol eram agora apenas uma lembrança distante. Nada poderia ser tão ruim assim outra vez. Como conseguia sair ao amanhecer, a cada manhã gelada, caminhar quilômetros com os pés cheios de bolhas e o estômago vazio, os dedos rachados com frieiras, ela não sabia. Houve dias em que cada osso de seu corpo suplicava em desespero por descanso. A humilhação quando as pessoas lhe batiam a porta na cara, a tortura da fome e do frio, tudo por apenas algumas moedas por dia, a faziam desejar a morte. Depois disso, fazer limpeza e lavar roupa 2 vezes por semana parecia o paraíso. Mesmo que os outros criados a tratassem como lixo, porque seu vestido estava andrajoso e suas botas furadas. Naquele mesmo dia, entretanto, no número 5, a senhora Thoms, a governanta, propusera-lhe um emprego de criada para todo o serviço residente, pelo que lhe pagaria 5 shillings por semana, com um uniforme e botas novas. Hope sabia que deveria estar radiante de alegria, afinal, era o tipo de trabalho respeitável que por tanto tempo ansiara ter. Seria uma felicidade dormir entre lençóis limpos, nunca mais acordar com um rato passando por cima dela ou ter o estômago doendo de fome outra vez.
Mas Hope não estava alegre, estava dividida, pois ao aceitar as vantagens de ir para o serviço doméstico, sabia que teria que aceitar também as restrições que o acompanhavam, assim como suas ressalvas sobre a casa dos Edwards. O Sr. Edwards era um conselheiro baixinho, gordo e pomposo, e dizia-se que ele havia feito fortuna recebendo subornos para obter contratos da corporação para certas pessoas. Sua esposa era uma mulher nervosa que gostava de imitar a verdadeira nobreza. Além disso, aos olhos de Hope, formavam um casal bastante desagradável, que não tinha ideia de como uma casa deveria ser administrada. Dependiam inteiramente da senhora Toms, e ela era uma senhora brigona e maldosa que encobria a própria ignorância culpando os outros criados quando alguma coisa dava errado. Até então, Hope achava certa graça no que observava e escutava no número 5, lembrando-se do digno Baines, que dirigia Briargate com a precisão de um relógio, e merecia o respeito e o afeto de todos os criados. Sabia que ele levaria as mãos à cabeça horrorizado por ela sequer cogitar assumir um cargo em uma casa administrada de maneira tão inepta. No entanto, não eram apenas as dificuldades que poderia encontrar no número 5 que a intimidavam. Achava que seria desleal abandonar Gussie e Betsy. Se não fosse pela generosidade e proteção deles, pelos truques ensinados por eles, ela não teria sobrevivido nem um mês em Lewisham. Seu quarto em Lamb Lane podia ser miserável e infestado de ratos, mas lá dentro ela se sentia segura. A acanhada Hope Renton, que saíra furtivamente da casa do portão, curvando-se às ordens de Albert, tornara-se forte e engenhosa. Nem tinha mais certeza de que fosse capaz de trabalhar como criada novamente. Perdera o respeito pela nobreza ao encontrar Sir William na cama com Albert, e desde que viera morar em Bristol, vira e ouvira falar sobre muitos outros cavalheiros que gostavam de rapazes ou de meninas muito jovens, para achar que Sir William fosse um caso excepcional. Quanto às suas senhoras, desprezava-as ainda mais por sua hipocrisia. Cobertas de sedas e cetins, reuniam-se em suas igrejas e oravam pelos pobres e doentes, mas nunca levantavam um dedo para ajudar os menos afortunados. Centenas de homens, mulheres e crianças necessitados, vindos da Irlanda, assolada pela fome, desembarcavam em Bristol toda semana, mas não se via com bons olhos a situação deles. Esses pobres coitados mal conseguiam ficar de pé de tão emaciados que estavam pela desnutrição, mas a alta sociedade clamava que fossem expulsos da cidade. Sendo assim, a maioria deles era forçada a viver como animais em terrenos abandonados e dilapidados junto ao rio Frome, e sem comida nem cuidados médicos morriam aos montes. Hope tinha ouvido o Sr. Edwards comentar que por ele ordenaria que os militares pusessem fogo nesses lugares insalubres e que esperava que as pessoas lá dentro perecessem também. Ela poderia mesmo trabalhar para um homem desses? Era sexta-feira e na manhã de segunda ela teria que voltar ao Crescent com sua decisão tomada. Infelizmente, estava quase certa de que, se recusasse a oferta da senhora Toms, a mulher era rancorosa o bastante para se recusar a dar-lhe mais trabalho daí em diante. No entanto, ao ver Betsy tão obviamente indisposta, Hope deixou de lado os próprios problemas e correu para ajudar a amiga. — O que há com você? — perguntou, segurando-lhe o braço. — Estou me sentindo muito mal — respondeu Betsy, gemendo. — Minha barriga está doendo, tenho andado enjoada, nunca me senti assim antes, acho que vou morrer. Betsy era a pessoa mais rígida que Hope conhecera na vida. Nunca se queixava quando estava machucada ou doente.
Então aquilo já foi suficiente para deixar Hope preocupada. Na noite anterior, Betsy mostrara-se esquisita. Estava pálida e apática e não quis comer nada. Insistiu que era apenas por causa do calor. Mas só o calor não faria alguém sentir dor nem enjoo, portanto, devia ser algo mais grave. Nos últimos dias, falava-se que havia casos de febre entre os irlandeses e que, se eles não fossem embora, a febre se espalharia por toda a cidade. Hope havia encarado a notícia com alarmismo, mas e se fosse verdade? Ela não pretendia assustar Betsy com essa hipótese. Então, passou o braço em volta do corpo dela para ajudá-la a caminhar. Vou levar você para casa. Deve ter comido algo estragado. Vou cuidar de você. Preciso de um gole de água, gemeu Betsy enquanto subiu as escadas. Hope estava realmente preocupada agora, pois os movimentos da amiga eram lentos e difíceis e ela tremia, embora estivesse muito quente. Vou fazer um pouco de chá de canela para você, disse Hope. Nunca lhe agradou o sabor da água de Bristol, então só a bebia no chá. Colocar um pedaço de canela em água fervente era o remédio de sua mãe para náuseas ou dor de barriga, pois afirmava que dar água fria a uma pessoa enjoada a fazia piorar ainda mais. Quando entraram no quarto, viram que Gussie já estava lá, mas estava deitado, e bastou um olhar de relance em seu rosto pálido e olhos fundos para Hope saber que ele sofria do mesmo mal de Betsy. Fiquei enjoado, queixou-se ele, a voz pouco mais do que um sussurro. Tentou sentar-se, mas claramente não tinha forças para isso. Um arrepio desceu pela espinha de Hope, pois embora fosse possível que seus amigos tivessem compartilhado alguma comida estragada, seus sintomas lembravam os de seus pais com tifo. O reverendo Gosling lhe dissera que era uma doença que se manifestava em ambientes sujos e com muitas pessoas aglomeradas, e ela sempre ficara atenta, achando que poderia facilmente atacar em Lewensmead. Veio-lhe à cabeça que deveria fugir imediatamente, mas, quando se virou e viu Betsy cair no chão, a expressão agoniada enquanto apertava o estômago, sentiu-se envergonhada por pensar tal coisa. Fez os dois se deitarem e os cobriu com os cobertores. Depois acendeu o fogo e pôs a chaleira com água para ferver. Havia água suficiente no jarro para lavar o rosto e as mãos deles, mas ela teria que buscar mais. O quarto estava insuportavelmente quente e ficaria ainda mais com o fogo aceso. Ela permaneceu junto à janela aberta por um momento, tentando organizar os pensamentos e lembrar todos os remédios que sua mãe e Nell sempre usavam quando alguém adoecia. Tenho que ir buscar água e algumas coisas na loja, disse ela aos amigos. Não saiam daqui, não vou demorar. 10 minutos depois, estava de volta, subindo a escada com dificuldade, carregando 2 pesados jarros de água e um vidro de vinagre, com que sua mãe sempre costumava lavar as coisas quando alguém ficava doente em casa. Trouxera a canela, mais velas e um pouco de mostarda para fazer cataplasmas. Desde o inverno, quando os inquilinos tinham partido de vez, Hope havia inserido no quarto muitos utensílios que ela considerava essenciais para o serviço doméstico. Alguns tinham sido comprados de segunda mão. Outros Gussie adquirira para ela. Mas agora tinham uma vassoura, uma panela grande, uma frigideira, tigelas para os guisados que ela fazia no fogo, alguns talheres e outra tigela grande para lavar os pratos. Recentemente, Hope também havia recheado sacos com feno para fazer colchões e providenciava para que sempre tivessem sabão e muitos panos para usar na limpeza. Mas,
Quando voltou para o quarto e se deparou com Betsy vomitando no balde de dejetos, percebeu que tentar cuidar de duas pessoas doentes com recursos tão escassos seria muito difícil. A luz do dia desapareceu logo depois de Hope ter aplicado o cataplasma de mostarda no abdômen dos amigos. Ficou satisfeita ao ver que aquilo parecia aliviar as cólicas, assim como o chá de canela acalmara a náusea. Ainda estava tremendo, mas ela os cobrira com tudo o que encontrou, para fazê-los suar, e agora estavam dormindo. Ela mesma, porém, não conseguia dormir. O quarto parecia um forno, e muito barulho entrava pela janela aberta. O lugar nunca fora tranquilo, mas desde o início da temporada de calor, o ruído aumentara, com mais bebês chorando, mais bêbados, mais brigas e crianças correndo para cima e para baixo, pelos becos, até bem depois da meia-noite. Desde que se instalara ali, Hope fazia um esforço consciente para nunca pensar no passado. Parada diante da janela aberta, contudo, usando apenas a roupa de baixo, pingando de suor e ansiando por ar fresco, o fedor de excrementos humanos agredindo suas narinas, não podia deixar de lembrar as noites quentes de verão de quando era criança. Toda a família se sentava do lado de fora e contemplava o pôr do sol. E a brisa era fresca e pura, perfumada de madressilva. Mesmo quando morava na casa do portão, ela e Nell muitas vezes se sentavam no degrau da porta dos fundos para olhar as estrelas. Ela lembrou que muitas vezes desejara morar na cidade grande, ansiando pela agitação das multidões, lojas e mercados. Esse desejo lhe parecia tão insensato, agora que sabia como a vida urbana podia ser dura e desagradável. Daria qualquer coisa para sentir o braço gorducho de Nell rodeando-a novamente e ouvir somente o pio das corujas e o farfalhar das folhas. A essa altura, Nell devia seguramente tê-la esquecido. As crianças de Matt receberiam todo o amor e a devoção que antes era dedicada à irmã mais nova. Hope mergulhou num lindo sonho ao se imaginar voltando para lá, apenas para olhar para Nell. Via a si mesma escondida atrás de uma árvore em Lordswood, em uma manhã de domingo, esperando que Nell passasse a caminho da igreja. Estaria usando aquela touca azul bonita com margaridas brancas artificiais que Lady Hervey lhe dera. Apenas vê-la de relance seria suficiente. Quem sabe também avistasse Rufus, que estaria em casa para as férias escolares. Talvez ele fosse até a lagoa, porque se lembrava dos bons tempos que outrora tinham compartilhado. Ela daria um salto e o surpreenderia, e teria que fazê-lo prometer manter o encontro em segredo, é claro. E será que com a ajuda dele poderiam pensar em uma maneira de fazer Nell saber que ela estava em segurança? Um xingamento que um bêbado gritou no beco abaixo funcionou como um lembrete oportuno da realidade de sua situação. Mesmo que fosse possível voltar lá sem que Albert soubesse, a ideia de alguém vê-la naquele estado era insuportável. Estava igual a todos os moradores do cortiço, suja, magra e esfarrapada. Até Rufus a afastaria com repugnância. E de qualquer forma, não poderia explicar a ele como tudo aquilo viera a acontecer, não sem revelar a participação de seus pais na história. Odeio você, Albert Scott, murmurou para si mesma. Um dia vamos acertar as contas. Quando a primeira luz do amanhecer se infiltrou no quarto, Betsy ficou enjoada novamente.
e seus intestinos se soltaram de modo incontrolável. Chorava aflitivamente com a dor na barriga, as câimbras, o constrangimento de sujar a cama, e apesar de Hope tentar tranquilizá-la, dizendo-lhe que começaria a se sentir melhor quando todos os venenos em seu corpo fossem expelidos, a situação lembrava demais a da morte de seus pais para ela realmente acreditar no que dizia. Pouco tempo depois, Gussie estava no mesmo estado, e Hope correu como louca, atiçando o fogo para ferver água, para mais chá de canela e disparando pela escada, para buscar mais água da bomba e esvaziar o balde de água suja. As moscas zumbiam, frenéticas, pelo quarto à medida que o ambiente ficava mais quente e fétido, e o suor escorria em abundância enquanto tentava limpar o balde e as tigelas, lavar o chão e manter seus amigos limpos. No início da tarde, Hope já estava realmente alarmada com o estado de seus pacientes. Os olhos deles estavam fundos, a respiração muito curta, e eles não estavam mais conscientes de seus cuidados. Ela sabia que precisava conseguir ajuda, mas nunca tinha ouvido falar de nenhum médico vir a Lewins Mead. A senhora Carpenter, professora da escola, era a única pessoa que lhe ocorria com influência suficiente para persuadir alguém a vir. Hope só encontrara a senhorita Carpenter 2 vezes. A primeira, quando foi com Gussie à escola em St. James Beck, para incentivá-lo a frequentar as aulas. Na segunda, foi perguntar à professora se precisava de ajuda para ensinar as crianças mais novas a ler. Ela admirava muito a senhorita Carpenter, como quase todos no cortiço. Uma pessoa tão dedicada a ensinar as crianças mais pobres e desfavorecidas da cidade merecia admiração. Esbanjava cuidados e atenções com seus pequenos pupilos, preocupava-se com cada um deles, mas mesmo assim não era uma pessoa fácil de se lidar. Era fria, raramente sorria, e havia nela uma intensidade assustadora. A professora também parecera muito desconfiada de Hope em seu último encontro. Betsy afirmava que era porque Hope era tão inteligente quanto ela e muito mais bonita. Hope não acreditava que essa fosse a verdadeira razão. Era muito mais provável que a professora não conseguisse entender por que alguém capaz de ler e escrever teria ido parar naquele bairro. No entanto, quaisquer que fossem as razões da mulher para ser fria com ela, Hope sabia que precisava tentar angariar sua ajuda, ou Betsy e Gussie iam morrer. Hope parou no poço para lavar o rosto e as mãos antes de correr para a escola. 3 mulheres acabavam de encher seus baldes e tagarelavam antes de voltar para casa. Enquanto Hope se lavava, ouviu uma das mulheres falar sobre uma família inteira que de repente tinha ficado doente. 2 dias atrás eles estavam bem, disse a mulher, a voz levemente alarmada. A velha Ada entrou lá para ver o que poderia fazer, mas saiu logo. Disse que achava que não havia esperança. A velha Ada era o que havia de mais parecido com a assistência médica de que Lewins Mead dispunha. Era responsável por trazer ao mundo a maioria dos bebês do bairro e preparava os mortos para o enterro. Era suja, desbocada e geralmente estava bêbada, mas as pessoas ali confiavam nela. E eles não são os únicos doentes, disse outra das mulheres. Ouvi dizer que também tem gente assim em Cask Lane. Hope sentiu um calafrio percorrer o seu corpo,
pois Cask Lane ficava ao lado de Lamb Lane. Ela correu para a escola sentindo-se ainda mais amedrontada. Senhorita Carpenter, posso falar com a senhora? Gritou Hope quando viu a professora prestes a deixar o edifício da velha capela. Apesar do calor, a senhorita Carpenter ainda usava os habituais vestido e touca cinzentos, com um chale em torno dos ombros. Virou-se para olhar para Hope com a testa franzida. Hope, não é? Sinto muito, mas não tenho trabalho nenhum para você. Não é isso, retrucou Hope sem fôlego. Meus amigos Gussie e Betsy estão doentes e precisam de um médico. Eu pensei que a senhora talvez conheça alguém que possa tratar deles. Betsy sempre implicara com a senhorita Carpenter. Dizia que ela se envolvera com a caridade porque era uma solteirona rabugenta com nada melhor para fazer do seu tempo. Caçoava da roupa sem graça e antiquada da professora e de suas fortes crenças religiosas. Insinuava até que a mulher gostasse de sentir frêmitos de emoção ao meter o nariz na vida dos moradores do cortiço. Hope costumava rir das opiniões maldosas de Betsy, sem conseguir decidir se concordava ou discordava. Mas, quando viu uma preocupação verdadeira cintilar nos olhos escuros e penetrantes da professora, ficou constrangida por ter permitido que Betsy caçoasse dela. Quais são os sintomas? Perguntou ela. Estão febris? Hope explicou como estavam e tudo o que já havia feito para ajudá-los. Tenho medo de que seja tifo, disse por fim. Meus pais morreram disso. A senhorita Carpenter pareceu muito surpresa e segurou a mão de Hope, apertando-a com simpatia. Não sabia que você era órfã. Receio ter presumido, por você ter instrução, que fugira de casa querendo viver alguma aventura, e por isso é que fui ríspida com você. Mas isso não é importante agora. Vou pedir a um médico que conheço que vá ver seus amigos, embora não possa prometer que ele irá hoje, pois pode estar atendendo outras pessoas. Vá para casa agora, mantenha os dois agasalhados e faça-os beber bastante água. Pelo jeito você já vem fazendo tudo certo. Não tenho dinheiro para pagar o médico. Hope deixou escapar sem ter ideia do custo da visita de um médico. A senhorita Carpenter fez um pequeno gesto com as mãos, indicando que Hope não deveria se preocupar com isso. O bom Senhor providenciará. Nem todos neste mundo esperam pagamento por seus serviços. Depois de verificar exatamente onde Hope morava em Lamb Lane, a professora saiu apressada. Hope ficou por um segundo ou dois observando a maneira cuidadosa como ela seguia pela viela estreita, segurando a saia para evitar arrastá-la na sujeira. Calculou que deveria ter uns 40 anos, mas era tão frágil e esguia como uma mocinha. Hope se perguntou por que ela não se casara, pois, embora sua aparência fosse bastante comum, com um longo nariz pontudo e lábios finos, havia muitas mulheres casadas muito mais insípidas. Betsy afirmava que os homens não gostavam de mulheres inteligentes, de carolas muito menos, e talvez ela estivesse certa. Naquela noite, Hope desistiu de esperar a vinda do médico.
ao ouvir o sino da igreja bater 10 horas. Tinha sido um dia terrível e interminável, pois assim que ela acabava de limpar Betsy, Gussie também precisava ser banhado, e ambos gritavam de dor com as cólicas que os acometiam. Hope estava trôpega de exaustão, pingando de suor, e desatinada de ansiedade. Os fluidos que eles produziam agora eram como água de arroz, e os dois não conseguiam controlar as funções corporais. Era como cuidar de 2 grandes bebês desamparados, só que ela não tinha fraldas, lençóis ou toalhas para deixá-los mais confortáveis. Pior ainda era a aparência deles. Quando Hope segurou uma vela perto de ambos, seus olhos pareciam ter afundado no rosto, e a pele estava manchada e escura. Ela falava com eles constantemente, enquanto lhes esfregava as pernas para aliviar as cãibras. E mesmo que parecessem incapazes de responder, ela tinha certeza de que sabiam o que estavam falando. De repente, vozes altas, vindas de baixo, a alertaram que um estranho tinha entrado na casa. Nos 18 meses em que morava aqui, ela se acostumara com esse sistema de alerta inicial. Qualquer pessoa que entrasse em Lewins Mead e não fosse conhecida pelos moradores era tratada com desconfiança e, interpelando o visitante, geralmente de modo bastante grosseiro, eles faziam toda a rua tomar conhecimento de sua presença. Hope abriu a porta e espiou pela escada escura e desconjuntada. Havia a habitual cacofonia de ruídos e mais claridade do que de costume, pois muitas portas estavam abertas, mas não havia luz suficiente para ver quem chegava. No alto da escada, moço, gritou alguém. Uma onda de alívio tomou conta dela, porque o médico devia ter chegado. Entrou depressa no quarto, apanhou uma vela e voltou ao patamar da escada para iluminar o caminho. O único médico que Hope encontrara na vida havia sido o de Chelton, que fora procurar quando seus pais estavam doentes. Portanto, esperava que este fosse de idade e tamanho semelhantes. Sendo assim, ficou um pouco desconcertada quando um jovem alto, com cabelos claros, surgiu na escada. — O senhor é um médico? Perguntou ela. — Sim, sou o Dr. Meadows. Você é a Hope? Desculpe, a senhorita Carpenter não me disse seu nome completo. Obrigada por ter vindo e pode me chamar só de Hope, disse ela, quando ele entrou no quarto. Estou com muito medo porque meus amigos pioraram, ainda mais desde que falei com a senhorita Carpenter. O Dr. Bennet Meadows se considerou um homem de sorte quando, ao obter seu registro profissional, seu tio, o Dr. Abel Cunningham, o convidou para se juntar a ele na sua clínica de Clifton. Não tinha dinheiro para iniciar a própria clínica e sabia que muito provavelmente qualquer outro médico que o convidasse para ser seu assistente esperaria que ele trabalhasse muitas horas por uma miséria. Quando criança, passara as férias com o tio e sabia que a maioria de seus pacientes era da nobreza. Portanto, imaginou que levaria apenas uns 2 anos para estar em condições de estabelecer a própria clínica. Entretanto, para sua decepção, o tio não era diferente dos outros médicos de sucesso. Reservou os melhores pacientes para si
e só permitiu que Bennet tratasse os mais pobres. Cobre 1 shilling assim que chegar à casa do paciente, aconselhou o tio Abel. Se esperar até acabar o tratamento, vão achar que você é um molenga e procurar uma desculpa para não lhe pagar. Talvez Bennet fosse mesmo molenga, pois achou impossível cobrar a taxa antes de examinar uma criança com coqueluche ou um homem sofrendo a dor excruciante de uma perna esmagada. E seu tio estava certo, ele muitas vezes não recebia pagamento algum. No começo, isso o deixava frustrado, mas com o passar do tempo, acabou aprendendo que os pobres nunca chamavam um médico, a menos que fosse por algo muito sério. Descobriu que não era insensível, a ponto de levar o último shilling deles, e toda a família passar fome por causa disso. Caso pudesse salvar o paciente, a satisfação seria sua recompensa. Foi por essa atitude altruísta que o tio Abel caçoou do sobrinho e de Mary Carpenter, chamando-os de almas gêmeas. Abel tinha sido amigo de Lant Carpenter, o falecido pai de Mary, mas balançou a cabeça perplexo quando a filha, instruída do vigário, escolheu dedicar sua vida a uma escola gratuita. Quando Abel apresentou Mary a Bennet, sorriu e disse que os dois iam se dar bem porque eram paladinos de causas perdidas. Bennet não achava que uma escola fosse uma causa perdida. Tampouco o reformatório que Mary tinha estabelecido no vilarejo de Kingswood. Achava maravilhoso que ela convencesse os tribunais a entregarem os filhos de criminosos a seus cuidados, para que ela lhes ensinasse a ler e escrever, aprender um ofício e mantê-los fora das prisões, onde só seriam corrompidos. Ela queria que seu sistema fosse empregado em toda a Inglaterra, e até então parecia uma ideia tão bem-sucedida que talvez um dia seu desejo se tornasse realidade. Bennet admirava Mary por sua compaixão, inteligência e empenho, mas não lhe agradava tanto sua personalidade difícil e nem a maneira como com ar severo muitas vezes intimidava amigos e conhecidos para que fizessem sua vontade. Ele conseguira escapar disso até aquela noite. Ela o convidara muitas vezes a eventos para angariar fundos e pedia sua opinião sobre tratamento de doenças menos graves. Mas essa foi a primeira vez que o pressionou para fazer um atendimento em domicílio. Disse que algo a intrigava na moça que havia pedido sua ajuda. Hope não é como as moças típicas de Lewisham, explicou, balançando a cabeça como se estivesse confusa. É inteligente, educada e muito asseada. Me arrepio só de pensar nas condições em que está vivendo. Mas ela se preocupa seriamente com seus amigos doentes e me senti impelida a fazer algo para ajudá-la. Bennet quis recusar. Todos sabiam que as pessoas mais grosseiras e depravadas de Bristol moravam nos cortiços. Nem a polícia entrava lá, com medo de ser atacada. Mary garantiu que a maleta de médico seria proteção suficiente e, caso ele fosse interpelado, que dissesse que ela o enviara. Contudo, pelo que ouvira de outras fontes, os moradores daquele bairro roubariam até a própria avó por um gole de rum. Teve que concordar apesar de tudo. Se uma mulher frágil, de meia idade, era corajosa o bastante para entrar lá diariamente e dar aulas, não ficaria bem um médico jovem e capaz deixar de fazer o mesmo para visitar doentes. Mas seu coração batia acelerado de medo, enquanto ele percorria o labirinto de becos estreitos e fedorentos.
Ficou enojado pela sujeira, consternado pelo número de homens e mulheres bêbados, caídos junto às soleiras das portas, e horrorizado ao ver que, mesmo depois do anoitecer, muitas crianças quase nuas, desnutridas e sujas, perambulavam pelas ruas. Seu nervosismo aumentou ao subir as escadas para o quarto do sótão, pois, embora estivesse escuro demais para se ver a sujeira, podia senti-la e cobriu o nariz para evitar o mau cheiro. Vozes exaltadas e irritadas se erguiam ao redor, e ele sentiu um rato passar por seus tornozelos. Isto, pensou ele, era o mais próximo do inferno ao que alguém poderia chegar. E se não fosse a voz doce que perguntara se ele era o médico, Bennett poderia muito bem ter dado meia volta e fugido. A descrição que Mary Carpenter fizera de Hope formara em sua mente a imagem de uma moça de beleza comum e bondosa. Porém, quando alcançou o patamar e a viu iluminada pela vela, ficou admirado ao constatar que era linda. O vestido cinza estava esfarrapado e manchado. Ela cheirava a doença e suor, e seus cabelos negros estavam grudados na cabeça. Mas o rosto... Olhos escuros, enormes e límpidos, lábios cheios e um nariz perfeitamente esculpido. Era como descobrir uma rosa crescendo num monte de esterco. Ele ficou tão atordoado que por um momento só ficou olhando para ela. — Vai vê-los agora? Perguntou Hope, trazendo-o bruscamente de volta ao propósito de sua visita. Tentei fazê-los beber um pouco de líquido, mas eles não estão tomando mais nada. Estou muito preocupada. Bennett tinha entrado na casa de centenas de pessoas pobres, desde que chegara a Bristol, mas nunca encontrou um lugar tão soturno quanto o quarto daquela moça. À luz de 3 ou 4 velas, notou que não havia móveis, apenas um par de caixotes de madeira que serviam de mesa e sacos cheios de palha em lugar de camas. Os amigos de Hope estavam deitados em 2 desses sacos e o ar fedia a doença e excremento. Mas, pelos trapos pendurados para secar na janela, viu que a jovem tinha feito o possível para manter os pacientes limpos. Dirigiu-se primeiro à mulher doente, ajoelhando-se no chão para examiná-la. Seu pulso estava muito fraco. Ela parecia não ter noção do que acontecia à sua volta e, pior ainda, seu rosto tinha uma coloração púrpura azulada. Bennett reprimiu o medo, pois a cor revelava exatamente que mal a acometera. Ele nunca havia tratado ninguém com aquela doença antes, mas lembrou-se dos efeitos de uma epidemia que ocorrera antes de começar a estudar medicina. No entanto, estudara a doença em teoria e sabia como era grave, e seu estômago agitou-se alarmado quando lembrou quão rápido poderia se espalhar. Os sintomas do rapaz eram idênticos aos da mulher, mas seu pulso estava ainda mais fraco. Bennett olhou para Hope, viu o cansaço e o medo em seus olhos e receou ter que lhe dizer a verdade. Quanto tempo faz que eles ficaram doentes? Somente ontem, respondeu ela. Betsy disse que se sentiu mal na noite anterior. E Gussie também não estava bem, mas todos pensamos que era por causa do calor. É tifo, doutor? Não, não é tifo, respondeu ele, desejando que fosse, pois a probabilidade de recuperação dessa doença era muito maior. Então, o que é? Exclamou ela. Diga-me, por piedade. Ele sabia que tinha que dizer a verdade.
Devia dar a ela a oportunidade de decidir se fugiria para salvar a própria vida ou ficaria arriscando pegar a doença também. Talvez até já tivesse infectada, pois aquela era uma doença inconstante. Em algumas pessoas levava dias para se manifestar, em outras, como no caso daqueles dois, atacava rapidamente e sem piedade, com a morte em menos de um dia. É cólera, disse ele em voz baixa, com um nó na garganta, ao ter que nomear a doença que o assustava mais que todas as outras. Ela ofegou e cobriu a boca com as mãos horrorizada. Centenas morreram disso no ano em que nasci, disse ela, com lágrimas brotando nos olhos. Lembro-me de minha mãe contando isso para minha irmã. O senhor pode curá-los? Podemos levá-los para um hospital? Seus amigos estão doentes demais para serem removidos, disse ele com delicadeza. Sua mente girava, ponderando a rapidez com que a doença se espalharia para outros naquela casa. Lembrou-se de ter ouvido alguns gemidos ao passar pela viela, que poderiam ter vindo de outra vítima. Naquela manhã mesmo, tio Abel mencionara que várias mortes haviam sido notificadas entre os imigrantes irlandeses indigentes, e agora, diante do que via ali, achava muito provável que também fosse cólera. Ele receava um surto de pânico caso se espalhasse a notícia de que a temida doença estava de volta à cidade, e se as pessoas começassem a fugir em massa para o campo, uma enorme epidemia poderia se alastrar pelo país inteiro. Mas esses dois pacientes eram sua principal preocupação por ora. Ele sairia direto dali para informar as autoridades e deixá-las decidir o que deveria ser feito. Vou dar-lhe um pouco de ópio para colocar na água, o que acalmará as cólicas. Sabia que deveria dizer à moça que a coloração azulada de seus amigos significava que eles já estavam nos estágios finais da doença, mas não conseguiu. O ópio ao menos tornaria suas mortes mais suaves. Ela sabia da epidemia de cólera em 1832, mas Bennett a presenciara, pois na época tinha 12 anos. Às vezes, achava que fora essa epidemia que o levara a se tornar médico. A casa de sua infância ficava a pouco mais de 3 quilômetros de Exeter, mas na cidade as pessoas morriam aos montes naquele verão, muitas vezes nas ruas. Sua mãe ficara apavorada com a doença, recusando-se a deixá-lo sair com medo do contágio. Mas ele dera um jeito de escapulir e vira os corpos sendo jogados em uma carroça. Ouvira o sino da igreja tocar quando os colocavam nas valas comuns. Nunca esqueceria as fogueiras nas quais as roupas de cama e as roupas das vítimas eram queimadas, nem o medo no olhar das pessoas enquanto saíam em massa da cidade, tentando escapar da doença. O mesmo olhar estava no olhar de Hope naquele momento. O mesmo medo estava no olhar de Hope naquele momento. Ela olhava para ele como se soubesse que ele estava omitindo alguma coisa, mas temendo questioná-lo ainda mais. Tenho dado chá de canela a eles, disse ela abruptamente. Isto é, dei até pararem de aceitar qualquer coisa. Também estou aplicando cataplasma de mostarda em suas barrigas. Está certo? Devo continuar fazendo isso? Tudo isso é excelente, disse ele, espantado que uma moça tão jovem pudesse ser tão altruísta e prática. Você daria uma boa enfermeira, Hope. Mas agora deixe de lado os cataplasmas. Apenas dê água com ópio, você também deve descansar ou ficará doente.
Ela o encarou com intensidade. Por que não peguei a doença? Perguntou, por fim, com voz trêmula. Não tive tifo quando os meus pais morreram, apesar de cuidar deles. Foi sorte? Não sei dizer, desculpe, respondeu Bennet, sentindo-se impotente. Há tantas ideias diferentes sobre o que causa essas doenças. Alguns médicos acreditam que circulam pelo ar, outros que são transmitidas por contato, mas ninguém sabe com certeza. Eu, pessoalmente, não acredito que estejam no ar, mas se são transmitidas por contato, é estranho que alguns membros de uma família não as peguem. Ele teve vontade de dizer que se ela não tinha sido contaminada, então estava segura, mas não podia mentir desse jeito. Sabia que poderia cair doente a qualquer momento, assim como ele também poderia acordar doente no dia seguinte. Minha mãe acreditava que era preciso lavar tudo com vinagre quando alguém ficava doente, disse ela baixinho. O senhor acredita nisso? Acredito. Lave as mãos com sabão toda vez que tocar neles, e também não beba do mesmo copo. Ele se levantou e pegou uma pequena garrafa de ópio na maleta. 3 ou 4 gotas, é só, explicou o médico. Vou voltar para vê-los pela manhã. Bennet sentiu-se estranhamente relutante em deixá-la. Sabia que devia ir embora. Não podia fazer mais nada, e seria loucura ficar mais um minuto ali. Mas parecia errado deixar alguém tão jovem com tamanha responsabilidade. E queria saber por que uma pessoa tão linda viera acabar naquele lugar terrível. Na verdade, ele queria saber tudo a respeito dela. Mary Carpenter estava certa. Hope o intrigava também. Hope! Ela teve um sobressalto com o chamado fraco de Gussie e ficou surpresa ao descobrir que amanhecia e que ela devia ter pegado no sono. Seu coração se animou, pois, se ele a chamava pelo nome, o pior talvez tivesse passado. O que é? Sussurrou rapidamente, se aproximando dele. Mais um gole de água? Ele assentiu fracamente. E Hope segurou o copo junto de seus lábios ressequidos, mas viu com bastante clareza que ele não tinha melhorado nada, já que a cor azulada parecia ainda pior à luz do dia do que à luz de velas. Estou morrendo, disse ele, a voz rouca. Não era uma pergunta, apenas uma constatação. Ela o negou com vigor. Não minta, pediu ele, os olhos fundos fazendo-o parecer um homem muito velho. Eu sei, é verdade. Você precisa sair daqui agora. Não é seguro. Vê-lo pensar apenas em sua segurança, quando estava tão inexoravelmente doente, deixou os olhos dela marejados. Hope apanhou um pano úmido e enxugou a testa do amigo com ternura. Amo você, Gussie, sussurrou. Você e Betsy têm sido tão bons para mim. E não posso abandonar você. Não me mande embora, por favor. Ele ficou olhando para ela com aqueles olhos fundos. Eu queria que você fosse minha namorada, confessou por fim. Muitas vezes quis dizer o que sentia por você, mas não me atrevi. Hope corou, surpreendida com a declaração, e então lembrou-se de todas aquelas vezes em que ele tinha segurado sua mão, os abraços que duravam uma fração a mais do que o necessário, a maneira como ele às vezes a olhava. Talvez ficasse assustada se tivesse percebido o que significava, pois não sentia o mesmo, só o amava como um irmão.
Gostaria que você tivesse me contado, sussurrou, incapaz de deixá-lo morrer pensando que seus sentimentos não eram recíprocos. Eu ficaria feliz de ser sua namorada. Ele sorriu. Não foi nem um pouco como o sorriso alegre e expansivo a que ela estava acostumada, quando os olhos dele dançavam e cintilavam, apenas uma sombra. Ainda assim, reanimou-a ver que uma mentira inofensiva lhe trazia um pouco de felicidade. Eu costumava sonhar que nossa sorte ia mudar, que a gente ia se casar e morar num lugar bonito, disse ele, lutando para pronunciar as palavras. Saia daqui, Hope. Vá em busca da vida boa que você merece. Vai ser mais fácil partir se você me prometer. Ele se lembrou dos bons momentos do passado, as muitas vezes em que ficaram sentados diante da lareira no inverno, com ele massageando seus pés gelados para aquecê-los. Rememorou a surpresa e o prazer no rosto dele quando comeu um ensopado que ela cozinhou no fogo da lareira, ou como ele deu risada em Brandon Hill no início da primavera, quando os dois desceram rolando as encostas cobertas de relva. Gussie podia não ser o homem com o qual ela gostaria de se comprometer para toda a vida, mas ele lhe ensinou lições valiosas que ela nunca esqueceria. Era caloroso, engraçado, leal, generoso e bondoso, e ela guardaria esses valores importantes em seu coração para ter certeza de que o homem com quem finalmente se casasse também os tivesse. Eu prometo, sussurrou ela beijando sua testa. Nunca vou esquecê-lo, Gussie, e vou sentir muito a sua falta. Como está Betsy? Perguntou ele, tentando se levantar um pouco para vê-la. Ficou tentada a dizer que ela estava melhorando, mas, depois de refletir um instante, pensou que, como Gussie e Betsy haviam sido amigos tão próximos por tanto tempo, talvez se sentissem menos assustados em morrer juntos. Acho que ela quer ir com você. Ele se deixou cair no colchão e fechou os olhos. Manteve-os fechados por um tempo, fazendo Hope pensar que adormecera. Mas suas cólicas recomeçaram, as pernas e os braços se contorcendo furiosamente. E ela esfregou-os com força. Vá agora, disse ele, com voz rascante no meio do terrível espasmo. Não há mais nada que você possa fazer por nós. Salve-se. Essa foi a última coisa coerente que ele lhe disse. Pronunciou outras palavras, mas nada que tivesse sentido. E Hope conseguiu fazê-lo beber um pouco mais de chá de canela, com o ópio, até se acalmar novamente. Betsy teve cólicas violentas logo depois, e Hope esfregou os braços e as pernas dela, até não ter mais forças. Deixe-me morrer, gritou ela, não aguento mais. Ela também ficou quieta depois de mais ópio e olhou para Hope com olhos suplicantes. Vê se não sai da linha sem mim, disse com voz roufenha. Arranja um sujeito bom com um pouco de grana. Betsy sempre gostou de dar conselhos e opiniões. E Hope não teve dúvida de que sua amiga se sentiu frustrada por ser incapaz de expressar tudo o que sentia. No entanto, o que ela conseguiu dizer foi de fato uma versão condensada de sua filosofia e até mesmo o reconhecimento de que estava contente por Hope não ter descambado para o roubo ou a prostituição. Hope tinha tanta coisa que queria dizer à amiga, mas não havia palavras,
apropriadas para expressar o tamanho de sua gratidão, seu carinho e sua admiração. Sentia lágrimas escaldantes escorrendo pelas bochechas. Seu coração parecia a ponto de explodir e sua cabeça estava cheia de lembranças vívidas. Via Betsy na loja de roupas de segunda mão, conversando animadamente com o dono, enquanto enfiava uma anágua ou um xale debaixo do vestido. Seu sorriso zombeteiro e atrevido, quando fugia com uma torta ou uma fruta roubada, e a maneira como sabia cativar um marinheiro estrangeiro, com aqueles grandes olhos escuros, até ele lhe dar um shilling. Era impetuosa, engraçada, ousada, um raio de sol nos dias mais sombrios. Podia ser uma ladra, mas tinha um código moral próprio, que era em muitos aspectos bem mais honrado do que os das senhoras piedosas que enchiam a igreja aos domingos. Levava comida e roupas para os irlandeses pobres, e rara era a família em Lamb Lane que ela não tivesse ajudado em algum momento. Hope sentia-se orgulhosa por Betsy tê-la escolhido como amiga, pois o tempo passado com ela tinha sido uma educação, uma alegria e um presente de amor. Você é linda, murmurou através das lágrimas, enquanto banhava o rosto da amiga, uma verdadeira irmã. E um dia, quando tiver filhos, vou contar a eles tudo sobre você. Gussie morreu primeiro, no momento em que os sinos da igreja estavam tocando para o primeiro culto da manhã. Betsy o seguiu poucos minutos depois. Hope não podia mais chorar. Tinha gasto todas as lágrimas nas últimas horas e sentia apenas alívio pelo suplício de seus amigos ter acabado. Era difícil reconhecer naqueles cadáveres as pessoas que ela amara, pois a cólera tinha deformado o rosto deles, transformando-os em espectros esquálidos e horripilantes. Apenas os cabelos, o negro e o ruivo, indicavam quem eram. Hope precisava ir para algum lugar onde tivesse boas lembranças da personalidade vibrante dos amigos, onde pudesse escutar suas risadas, lembrar suas histórias e vê-los de novo em sua mente, como quando eram saudáveis. Então ela poderia pranteá-los. Puxou o colchão de Betsy para perto de Gussie e cobriu-os com um cobertor. Depois, reunindo seus poucos pertences, amarrou-os em uma trouxa e saiu, deixando um bilhete para o médico preso à porta.